Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa O Assunto é Estágio. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para te ajudar na sua jornada rumo à tão sonhada carreira na enfermagem. Nosso objetivo é fazer um link entre a instituição de ensino e o mercado de trabalho, considerando fortemente o estágio supervisionado, por entender que é a maior porta, ou talvez a mais importante porta para a inserção profissional. Se você não me conhece, eu sou Samuel Pessoa e o tema de hoje é Vencendo o Medo. Não saia daí, que eu já estou chegando, valeu? Recentemente eu recebi aqui no meu escritório uma estudante do curso técnico de enfermagem. Eu vou dar o nome de Márcia para ela. Não é esse nome, evidentemente, mas como eu não tenho autorização para falar do nome dela especificamente, eu vou dar esse nome de Márcia para dar um exemplo, mais ou menos, de alguém que está vivendo essa experiência na enfermagem, ok? A Márcia esteve aqui no nosso escritório e eu gosto muito de conversar com os estudantes técnicos, os graduandos de enfermagem, para compreender a visão deles sobre essa profissão, a esperança deles, a expectativa deles sobre essa profissão da enfermagem. E foi uma conversa muito bacana, enriquecedora, uma conversa que abriu as nossas mentes em relação a essa integração do aluno com a profissão. Ocorre que, enquanto conversávamos, ela expressou muita alegria, muita satisfação, muito prazer, muita empolgação com a enfermagem, que de fato a enfermagem ela é isso, né? A enfermagem ela é empolgante, a enfermagem nos traz à luz os sentimentos mais puros, a enfermagem faz com que nós sintamos na alma as dores do semelhante, né? E tem de nós aquele sentimento de ajudar, de contribuir, de fazer com que com que as dores deles possam ser sanadas, né? A enfermagem tem essa peculiaridade, né? Que se diz dentro do meio, né, que é a única profissão que está diretamente ligado ao paciente, ao cliente, 24 horas por dia. Então a enfermagem é de fato especial demais. E quando nós exploramos esses temas, houve muito regozijo, muita alegria, né, muito prazer, muita satisfação. Mas num dado momento eu fiz uma pergunta para ela: quais eram as suas dificuldades? Quais eram as suas dores? Quais eram as suas limitações? Ela tinha alguma dificuldade? Ela tinha algum temor sobre o curso de enfermagem? O que esperar desse curso? Foi quando ela me declarou que tinha sim algumas dúvidas, que tinha sim alguns temores. Especificamente falando, o maior deles era aquilo que estava por vir, que era o estágio supervisionado. E nesse momento, viu o semblante da Márcia mudar completamente. De uma pessoa, de um certo modo, para cima, altiva, feliz, confiante, para uma pessoa introvertida, preocupada, tensa e com nível de insegurança tremendo, muito forte. Foi quando ela começou a narrar a sua história de vida, narrar a sua vivência até aquele momento, até o momento da escolha dessa profissão. Foi quando ela percebeu dentro de si que vinha de uma família bastante humilde, uma família que passou por uma série de dificuldades, ela própria, uma guerreira, uma batalhadora, trabalhando durante o dia, estudando durante a noite, e ela começou a perceber tudo isso na mente dela, ou seja, um filme começou a aparecer para a mente dela. E os receios, ao ponto dela fazer o seguinte questionamento: eu sinceramente não sei se eu estou preparada para isso, se eu terei condições para isso, se eu conseguirei vencer nessa profissão. Eu tenho uma série de dificuldades, uma série de inseguranças, às vezes eu não consigo assimilar bem as disciplinas, e o meu maior medo é o que me espera no estágio. Porque quando eu vejo dentro de mim, eu começo a olhar dentro do espelho e fico olhando: meu Deus, quem é essa pessoa? Que pessoa é essa? Será que realmente eu tenho condição? E as pessoas falam aqui, falam ali e criam um espectro tremendamente difícil a respeito da pessoa que eu sou. E eu começo a discutir comigo mesmo se realmente eu sou capaz
de realizar essa profissão diante da complexidade que é ela. É muito conhecimento, é muita informação, é muito tudo. E o estágio, que é o estágio? O estágio é a exteriorização disso tudo. É onde eu vou ter que provar quem eu sou, é o lugar onde as pessoas vão estar olhando, talvez me discriminando, talvez tentando encontrar em mim alguma coisa que diga você não está preparado para a enfermagem. Nesse instante, eu me identifiquei muito com a Márcia, mas muito mesmo, porque eu percebi dentro da minha história de vida as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, as mesmas limitações. Também vim de uma família muito pobre, de uma família limitada, de uma família com muitas dificuldades. De um lado eu tinha um pai extremamente severo, um pai muito enérgico, nordestino, né, com uma natureza assim, meio que de supremacia diante de todos, né? E do outro lado, uma mãe que tinha sentimentos muito simples, muito puros, mas que viveu uma história de vida extremamente limitada, ao ponto de criar nela própria sentimentos de inferioridade, de incapacidade, de baixa autoestima, uma pessoa que achava que a única coisa de bom que ela tinha era o serviço dentro do lar, era o cuidar do lar, absolutamente mais nada. Ela não conseguia ver nela talentos outros que não fosse esse, e se sustentava em cima disso. E eu fui criado e fui desenvolvido, toda a minha história de vida foi cultivada nesse sentimento, nessa coisa, né? Nesses bloqueios, nessas interseções entre meu pai e minha mãe. Meu pai severo e minha mãe absurdamente submissa e se sentindo muito pequena. E nesse universo eu fui crescendo com esses paradigmas em torno de mim. Um opressor e um submisso. O que aconteceu com a minha história durante muitos anos foi ser criado dentro de uma natureza de pessoa extremamente tímida, que fazia parte da minha natureza, a coisa da timidez, uma baixa autoestima e um sentimento de inferioridade absurdo. E isso me trouxe muita dificuldade, porque por mais que você queira se mostrar forte, por mais que você queira se mostrar para o mundo, no mesmo patamar daqueles que nos cercam, mas existem coisas que nos travam, que nos puxam para baixo. Cada vez que alguém chegava perto de mim e colocava certas coisas, eu me sentia muito menor do que era. E isso veio me prejudicando desde a tenra infância, a adolescência, até a idade, por exemplo, de segundo grau, de escola. Na escola é um negócio tremendo, porque na escola nós vemos os diversos mundos das diversas mentes num único lugar. E aqueles que são mais afoitos, geralmente tentam empreender por aqueles que são mais frágeis uma certa dominância, uma certa atitude, que muitas vezes hoje é traduzida, evidentemente, como bullying, né? Ou seja, encontrou um carinha que vamos dizer assim, mais limitado, aí a pessoa vai e ataca aquela pessoa e com isso turbina-se por demais aquele sentimento de inferioridade, e isso a gente vai carregando para frente. Eu me identifiquei muito com a Márcia nesse sentido, nos medos, nos temores, porque quando você começa uma atividade nova, é como se você olhasse o teu passado e dissesse, olha, quero encerrar essa página do meu passado e quero iniciar uma carreira nova, com uma cara nova, com gente nova, com pessoas que não conhecem a minha história de vida, mas que eu quero, a partir de agora, reprojetar a minha vida para algo muito melhor. Mas quando a gente é confrontado com certas situações, aí os nossos fantasmas começam a aparecer e começam a criar em nós aquele sentimento outrora que nós queríamos que tivesse ficado para trás, eles começam a ressuscitar nessa hora. São os enfrentamentos da vida real que nos chegam de maneira muito forte, tentando, de um certo modo, expor quem realmente nós somos por dentro. E é aí que as coisas acontecem. E o estágio, ele suscita muito disso. Por isso que muita gente teme pelo estágio e muita gente até fracassam, desistem de sua profissão a partir do estágio.
Queridos, é nessa hora que nós precisamos ter equilíbrio e compreender o universo que nos cerca, desde as nossas idiosincrasias até as nossas virtudes, de fato, fazendo com que essas virtudes elas possam se sobrepujar às nossas limitações. E é nessa hora que a gente precisa compreender quem realmente nós somos, o mundo que nós vivemos e tudo que nos cerca, para poder, com equilíbrio, saber nos posicionar e nos colocar diante dessas circunstâncias. Eu me lembro que houve na minha vida uma virada, que eu chamo a virada da minha existência, no sentido das minhas crises, das minhas dificuldades, dos meus medos. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 18 anos. O que aconteceu nessa época? Eu comecei a namorar uma menina que tinha aproximadamente 5 anos mais velha do que eu. E foi assim uma experiência singular, espetacular. É evidente, vamos considerar o fato de que eu era extremamente tímido, continuava sendo uma pessoa de baixa autoestima, um sentimento de inferioridade muito grande, não tive muitas namoradas, não tive de fato, foram conto nos dedos assim quantos eu tive. E essa pessoa, na verdade, quer dizer, não foi nem eu que ganhei ela que me ganhou. Não sei por que houve na cabeça dela que ela se interessou por mim. Eu digo, poxa, maravilha, beleza. Na minha atual situação, sensacional. E era uma pessoa muito bonita, muito inteligente, muito capaz. Mas o que acontecia? Enquanto nós namorávamos, eram as mil maravilhas. Para mim, eu acho que estava bem demais na fita. Só que o que acontecia? Havia momentos em que a gente só não está em beijos e abraços. A gente começa a conversar. O meio em que ela vivia era um meio intelectualmente superior ao meu. E os diálogos que surgiam entre os amigos eram diálogos dos quais eu me sentia extremamente distante. Eu não conseguia dialogar com eles. Eu simplesmente ficava mudo, calado. Não falava absolutamente nada, não exprimia qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de ideia. E o que acontecia com o tempo? O tempo foi passando, os dias foram passando, as semanas foram passando, os meses foram passando, e começou a surgir na minha namorada um certo desconforto. Desconforto tanto social quanto desconforto entre nós. Dada a minha tremenda introversão e a minha dificuldade de exprimir opiniões, desejos e vontades. Em outras palavras, se dependesse de mim, não havia briga nenhuma, porque tudo que ela queria, eu queria também. Tudo que ela desejava, eu desejava também. Tudo que era decidido, era na verdade decidido por ela e eu acompanhava. Ou seja, em momento algum havia discordância. Isso era bom demais para ser verdade. Na verdade, o que acontecia não era que eu tivesse uma opinião divergente, eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de me impor, eu tinha medo de dizer o que pensava, o que queria, se gostava, se não gostava. E eu não me expressava dessa maneira. E isso, de fato, começou a incomodá-la tremendamente, até um ponto que ela deu um basta. Nesse dia foi talvez o dia mais terrível da minha vida. Por quê? Porque eu a via como um troféu. Eu a via como, puxa vida, como é que pode uma pessoa como eu estar namorando uma pessoa como esta? E aquilo para mim foi terrível. Eu digo, eu jamais vou conseguir nada melhor do que isso, jamais vou conseguir outra pessoa como ela. E ela é sensacional, ela era ótima, ela era linda, era tudo. E aquilo me machucou profundamente. Eu comecei quase que chorando, pedir para ela, não faz isso, me perdoa, aquele papo que todo mundo conhece, né? Até o momento que ela se sentiu sensibilizada em me dar uma nova chance. E qual foi a proposta que ela fez nesta nova chance? Samuel, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma sugestão. Você compra um jornal mesmo, e lê esse jornal. Identifique alguma informação, alguma notícia, e a gente vai conversar à noite sobre o que você leu. Tudo bem? Falei, poxa, show de bola. Fácil, molezinha, tranquilo. O que eu fiz no dia seguinte? Domingão de manhã, fui na banca. Domingo é dia de jornal, né? Tem muitos jornais, massa, aquela coisa. Aí eu fiquei, bom, se é para ler jornal, então eu vou fazer o melhor. Fui lá e comprei 2 jornais. Jornal O Globo
e Jornal do Brasil. Na época tinha o Jornal do Brasil, um grossão, enorme assim. Eu comecei a desfolhar o Jornal Globo. E eu comecei a desfolhar. E eu não entendia absolutamente nada. Eu achava aquilo uma coisa de outro mundo. Os artigos, as notícias, as informações, tudo aquilo era estranho para mim, absurdamente estranho. Eu digo, bom, deve ser o Jornal o Globo. Deixa eu ir para o Jornal do Brasil. Eu fui desfolhando o Jornal do Brasil e, da mesma maneira, eu não entendi absolutamente nada. Naquele instante, eu percebi que eu estava completamente alienado do mundo. A minha namorada tinha completa razão. O que eu pensei? Bom, Jornal o Globo, Jornal do Brasil, grosso desse jeito, eu acho que como eu estou começando, eu tenho que começar de maneira mais simples. Eu fui lá e comprei o jornal O Dia, na época um jornal fininho, 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 de amenidades, etc. Alguma informação, algum conteúdo, mas um jornal bem fininho. E eu comecei lá e da mesma forma eu tive dificuldade. Mas eu insisti. Na verdade, eu estava na busca de defender o meu namoro. O que eu fiz? No dia seguinte, comprei outro, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Enfim, todos os dias eu comprava, ia na banca, comprava o jornal e começava a ler. O que aconteceu com essa atitude? Eu passei a criar esse hábito de ler jornal, de comprar jornal, e comecei a ler as notícias e prestar atenção, inclusive, nos telejornais. E o que isso aconteceu? Me fez fazer entender as notícias que estavam acontecendo. Por quê? Porque elas se entrelaçavam dia após dia. E as histórias começaram a fazer sentido na minha mente. E eu passei a compreender e a enxergar um mundo que até então eu não enxergava, eu não via. E eu achei aquilo fascinante. A partir daí, com os artigos que eu lia, muitos deles, alguns deles, falavam diretamente comigo. Atingiam as minhas questões, as minhas introversões, as minhas limitações, e isso me fez encontrar assim, daí deve estar a solução dos meus problemas, das minhas dificuldades. E eu comecei a encontrar livros e mais livros que falavam a meu respeito, que identificavam os meus problemas e, sobretudo, identificavam as soluções para os meus problemas internos. O fato é que eu perdi a minha namorada. Ela não tinha condição de aguardar, vamos dizer assim, tanto tempo até que eu tivesse condições de dialogar com ela em altíssimo nível e etc. Mas eu descobri, ao longo da minha vida, algo que foi assim tremendo, tremendo. Ou seja, que deu essa ideia na minha cabeça de qual deveria ser o caminho que eu deveria percorrer para encontrar a solução dos meus problemas de ordem emocional, sobretudo, que afetavam toda a minha vida como um todo. Afetava a minha vida intelectual, afetava a minha vida nos estudos, afetava a minha vida no social, afetava a minha vida em todas as áreas, Então, quando eu entendi que se eu cuidasse, vamos dizer, dessa questão especificamente falando, eu estaria, de uma certa forma, irradiando soluções para todo o espectro da minha vida. O que eu descobri propriamente dito? Existe uma coisa que é intrínseca a todos nós. Que coisa é essa? Nós temos, desde quando nós nascemos, duas naturezas. Duas naturezas. E para ficar assim, vamos dizer, bem contextualizado, em relação ao Star Wars, que é um filme que está aí na moda aí, eu vou chamar essa natureza uma de um lado negro. Como lembra lá o lado negro da força, certo? E o outro lado, o lado da luz. O lado da luz. Esses dois lados estão muito presentes na nossa vida. Desde a nossa tenra infância, faz parte da nossa natureza, de quem nós somos, como nós somos e principalmente como nós resolvemos as questões da vida, que respostas nós damos às questões que surgem, como nós entendemos e compreendemos a nossa existência. O lado negro são justamente aquelas nossas limitações, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, as nossas angústias, o tanto que nós nos sentimos pequenos, os nossos complexos estão todos eles aqui.
Toda nossa insegurança está aqui. Mas o lado da luz representa todas as nossas virtudes. O que temos de bom, e todos nós temos coisas maravilhosas dentro de nós. Nós somos um mundo de mananciais de coisas boas, de coisas tremendas. São as nossas alegrias, as nossas virtudes, os nossos prazeres. Não somente isso, mas as nossas virtudes mais íntimas e pessoais, as nossas habilidades, aquilo que a gente é absurdamente competente, aquilo que só nós temos, aquilo que só nós possuímos por sermos seres independentes e termos cérebros, e termos entendimento, e termos compreensões e etc. Nós temos o lado da luz, que é o lado melhor da nossa história. Mas existe um outro lado, que são as nossas limitações, que é o lado negro. É o lado negro. O que acontece a partir da nossa infância, a partir da maneira como nós somos criados, a partir do grupo social em que nós existimos, a partir do meio onde nós estamos, a partir inclusive das questões de ordem genética que nós absorvemos quando nós nascemos. A partir desse momento, considerando a nossa infância, considerando a nossa adolescência, considerando a nossa juventude, é possível que, dependendo das nossas condições, o nosso lado luz ele cresça. Por outro lado, dependendo das mesmas condições, é possível que o nosso lado negro ele cresça. Ele cresça. Por isso, nós passamos a ter muitos medos e passamos a enxergar cada vez mais as nossas limitações, as nossas dificuldades, muito mais do que as nossas virtudes. O que acontece? Conforme, pelo menos foi o que aconteceu comigo, conforme eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo, eu fui alvo de muitas informações, de muitos conteúdos, de muitas gritarias, de muitas tensões que muito mais valorizaram o meu lado negro, evidenciavam o meu lado negro, evidenciavam todas as minhas fragilidades. E eu fui crescendo dentro desse paradigma. E qual foi a minha atitude a partir daí? Me anular cada vez mais. Cada vez mais eu me anulava, cada vez mais eu acreditava nessa realidade, acreditava nessa visão de mundo. E essa crença me fez me tornar uma pessoa extremamente feia, uma pessoa extremamente difícil, uma pessoa extremamente complicada, uma pessoa extremamente temerosa de tudo e de todos. Na verdade, eu passei a ser como que um barco no mar, sem remo e sem vela. Para onde o mar me levava, lá ia eu. É como aquela canção do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim eu levava a vida. E era conduzido pelo mar das dificuldades, das limitações, não tinha domínio sobre a minha vida. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu tive essa experiência com a minha namorada, eu comecei a enxergar que havia esse mundo, e eu comecei a atuar contrário a essa realidade. Eu comecei a estudar, a pesquisar, a buscar, a identificar dentro de mim talentos e virtudes. E o que eu passei a fazer? Eu passei a alimentar cada vez mais esse meu lado da luz. Esse meu lado da luz. Eu passei a acreditar que eu não era uma pessoa ruim, eu não era uma pessoa debilitada, eu não era uma pessoa, vamos dizer assim, limitada. Eu estava sendo esta pessoa, eu não era essa pessoa, mas eu era uma pessoa de luz, uma pessoa que tinha vida e vida em abundância para ser vivida, para ser crescida. Mas o que nos ensina esse pensamento? Nos ensina o seguinte, que quanto mais eu alimentar o lado da luz, cada vez mais o lado negro ele começa a diminuir. Ele começa a diminuir. Ele nunca vai deixar de existir na minha vida, porque ele é parte daquilo que eu sou. Mas eu consigo fazer com que ele alcance limites, vamos dizer assim, suportáveis, limites desejáveis, limites que não me limitam
a minha existência. Quanto mais eu alimentar o lado bom, o lado positivo, aquilo que gera valor para a minha vida, aquilo que faz com que as minhas virtudes elas cresçam mais, ou seja, se eu sou uma pessoa que gosto de alguma atividade, tenho um hobby e etc. Questões da minha vida que me deixam muito prazeroso, que me deixam muito feliz, o que eu faço? Eu passei a aumentar o conhecimento relacionado a essas questões. Eu passei a observar as minhas virtudes e aumentar o potencial delas. Então, quanto mais eu aumento o potencial das minhas virtudes, dos meus valores, da minha integridade, do que há de bom em mim, quanto mais eu alimento esse lado, mais eu vou deixando de alimentar o lado negro e ele vai caindo. A verdade é que nós temos dentro de nós aquela cena que você já deve ter visto, né? Do anjinho de um lado e do diabinho do outro. Eles ficam se debatendo sobre todas as questões da vida. Ou seja, tudo que aparece, a nossa vida é como que uma linha, como que uma avenida em que em dado momento você tem ali os cruzamentos da avenida. Nesses cruzamentos são as questões que você precisa responder. Você precisa saber se você vai seguir em linha reta ou vai virar para a direita ou para a esquerda. É nessa hora que você precisa decidir, escolher entre um lado e o outro. E nessa hora, aí surgem aqueles dois pensamentos, aquele anjinho e o diabinho do teu ombro para te dizer, não, vai para a direita, não, Samuel, vai para a esquerda. Não, você não consegue ir para a direita, Samuel, você tem que ir para a esquerda. Não, você é isso, você é aquilo, você... Aí começam a apontar. Quanto mais força você dá para o lado da luz, que eu chamo lado da luz, que é o lado das tuas virtudes, você dá mais atenção a isso, por mais que esse lado aqui seja sedutor, e isso vai acontecer, e isso acontece, são sugestões absurdamente sedutoras, sugestões que chegam para dentro de você, que você diz, meu Deus, isso é bom demais, eu acho que eu vou dar pelo menos uma espiadinha. Quando nós cedemos a essas seduções, aí nós começamos a dar lugar às coisas ruins que vão se sustentando. Mas, por outro lado, quando nós dissemos aquela sedução, não quero isso, eu vou seguir meu projeto de vida, eu vou seguir aquele plano que é escolher o lado bom, o lado da luz, o lado que me enaltece, o lado que me faz crescer, que me faz desenvolver. E assim, dessa maneira, eu consegui vencer uma série de limitações. Ainda hoje, eu olho para dentro de mim e vejo timidez, eu vejo complexos de inferioridade, eu vejo minha baixa autoestima, mas no mesmo instante, no momento em que isso surge para dentro de mim, que essas mensagens começam a aparecer, eu começo a pensar em coisas elevadas, coisas que confrontam esses pensamentos. E eu começo a analisar os melhores momentos da minha vida, onde eu venci essas mesmas limitações. Quais foram esses grandes momentos? E eu sustento, se eu venci uma vez, eu posso vencer de novo. O complexo de inferioridade, o complexo as crises existenciais, os meus medos, as minhas inseguranças e tudo mais. E o que eu passo a fazer? Eu passo a enfrentar de peito aberto tudo isso, tendo na minha mente a condição total, plena, de vencer as minhas limitações. Essa história eu contei para a Márcia. Essa história eu expliquei para ela. Essa história eu orientei ela no sentido de fazer ela compreender que ela pode sim vencer todas essas limitações. Só que existem duas notícias que é preciso dar, que é preciso esclarecer, que é preciso deixar claro quando a gente fala dessas duas naturezas. Compreendê-las é super importante. Compreendê-las é como que ter um mapa da mina, o mapa do tesouro, ou seja, ter a clareza que esses conflitos existem dentro de nós é muito importante, mas é importante também ter a certeza de que é preciso ter uma atitude para vencer essas questões, para lutar com essas questões. Uma ideia é a seguinte, existe uma notícia extremamente boa. Nós não somos reféns, como eu provei para você, do lado negro.
das imposições da sociedade, das pessoas, aliás, até de parentes, pessoas muito próximas, que dizem você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, olha a tua história de vida, a sua natureza não é essa, e isso e aquilo. Ou seja, as pessoas ficam colocando cada vez mais mensagens tentando fazer com que esse lado negro ele cresça e desenvolva. Ter consciência disso é o primeiro grande prazo. A grande notícia é que nós não somos reféns dessa realidade. Isso daqui somos nós que permitimos que aconteça. Então depende de nós. Se depende de nós, não é um fato definitivo para a nossa vida. Essa é a primeira grande e boa notícia. A outra notícia é uma notícia, vamos dizer assim, não tão boa, que é a necessidade de mudar. E a mudança, toda mudança traz trauma. Toda mudança traz dificuldade. Como eu falei no início, eu comecei a ler os jornais e não entendia nada. E aquilo gerava uma angústia, gerava uma dor profunda, gerava um sentimento muito ruim, muito pesado. Aquilo cansava, aquilo me esgotava. Inúmeras vezes eu deixei o jornal de lado. Depois eu voltava, porque havia uma motivação maior para eu poder seguir em frente. Mas o início é muito ruim. Mudar é muito complicado. Mudança requer esforço, requer dedicação, requer empenho, requer determinação, requer foco, requer um motivo muito forte para mudar. Mudar não é uma coisa muito fácil. É como, por exemplo, você que está fazendo uma academia, começou uma academia. Você quer melhorar seu corpo, você quer melhorar o teu designer, né? Aí você vai para uma academia. O que acontece nos primeiros dias de uma academia? Os seus músculos começam a sofrer, você começa a ter dores, você quase não consegue nem levantar da cama, porque as dores são muito fortes, né? Os seus músculos estão ali tensionados, aquela coisa. Mas conforme você vai praticando, essas dores naturalmente tendem a diminuir. Da mesma maneira, é a atitude de mudança. É importante que você tenha essa clareza e é importante que você saiba que ao longo da sua vida é um processo de conquista contínua para vencer o que há dentro de você que te impede de ser uma pessoa vitoriosa em todas as áreas da sua vida. Então, nessa hora, você precisa ter muito claro na sua mente a motivação certa, a motivação correta para poder seguir em frente no sentido de fazer as mudanças que você precisa fazer para se tornar cada dia mais melhor, uma pessoa melhor e cada dia mais tornar as suas limitações cada vez menores ou em condições que elas não te impeçam de crescer, não te impeçam de ser a pessoa que você sonha ser. Coloque isso na sua mente. Olha para frente. Daqui a 5 anos, como que eu gostaria de estar? Como que eu gostaria de ser? Qual deve ser o nível da minha existência? Para mudar, você precisa responder a 3 questões básicas. E elas são fundamentais. São elementares, mas são extremamente importantes. Você precisa olhar para dentro de si e perguntar: o que eu não faço que eu preciso deixar de fazer? Às vezes existem coisas que não são boas para você, coisas que não te agregam valor, coisas que definitivamente não te jogam para cima. Muito ao contrário, a probabilidade de te jogar para baixo ela é muito grande. A segunda questão é, primeira, o que eu faço que eu preciso deixar de fazer? A segunda é, o que eu não faço que eu preciso passar a fazer? Eu não estudava, eu não lia, eu passei a ler, porque ler é muito importante. Queridos, talvez o aspecto da leitura seja, no contexto do Brasil, no contexto da nossa sociedade, a gente percebe que é muito complicado, as pessoas não gostam, têm preguiça de ler, sabe? E isso faz parte desse lado negro que a gente precisa vencer. E vencer não é fácil. Mas você precisa compreender o seguinte: se eu quiser fazer com que o lado da luz que existe dentro de mim, ele possa crescer, ele possa desenvolver, aquilo que eu hoje não faço, eu preciso passar a fazer.
E quando você começa a ler, quando você começa a estudar, quando você começa a fazer as descobertas daquilo, principalmente, quais são as suas grandes limitações? Enfoque em leituras, em conteúdos que te ajudem a compreender essas limitações e fazer com que elas sejam cada vez menos fortes dentro de você. Ao contrário disso, procure leituras que se identifiquem com você daquilo que te dá prazer, daquilo que te dá a alegria, daquilo que faz com que as tuas habilidades naturais elas possam florescer cada vez mais. Então são os dois caminhos da leitura. E por último, a terceira coisa que você precisa fazer, e tem a ver com isso exatamente que eu acabei de falar. Ou seja, o que eu faço que eu preciso fazer melhor? Então são as três questões que nós precisamos responder para poder iniciar esse processo de desenvolvimento da nossa existência, da nossa vida, das nossas questões, das nossas idiosincrasias e nos tornar cada dia mais uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito nas questões da nossa vida. Voltando para a questão fundamental da Márcia sobre o estágio. E eu conversando ainda com ela, eu falei com ela do que ela poderia esperar com o estágio. Existe um estudo acadêmico que fala, que foi feito justamente sobre o que os alunos esperavam, o que os alunos encontravam no estágio supervisionado. Está aqui em cima, eu vou ler, mas vai aparecer aqui embaixo a descrição disso tudo que eu vou falar para você. Aqui não dá para aparecer aqui no quadro. Mas a primeira coisa delas é a divergência entre teoria e prática. Muitos estudantes de enfermagem, técnicos e graduandos, se chocam no estágio. A primeira questão é em relação a isso, a divergência entre teoria e prática. Ou seja, aquilo que você aprende na escola ou na faculdade, de repente, quando você se choca com a prática, você começa, puxa vida, sério, mas não foi isso que eu aprendi, ou aprendi de modo diferente. Então, essas são questões que vão surgir. É importante que você esteja preparado para isso. É uma das mais fortes situações. A segunda é a insegurança ao realizar procedimentos. Muitos estudantes sofrem com isso. Ou seja, você precisa estar preparado que isso possivelmente deverá acontecer com você. Se sentir inseguro ao realizar certos procedimentos. Mas assimile todas essas informações, e é importante que você saiba disso, que todas essas dificuldades, eles precisam estar na sua mente como instrumentos positivos para criar dentro de você um alerta sobre a perspectiva do desenvolvimento, do aprendizado, um alerta sobre a perspectiva de você se aprimorar em relação a essas questões. A terceira coisa são procedimentos nunca realizados antes. Ou seja, é possível que naquele momento você precise realizar um certo procedimento que você nunca viu, que você não experimentou. E nessa hora você tem que estar emocionalmente preparado. Eu lembro que quando eu estava fazendo o segundo grau, num dado momento o professor de química, ele colocou uma questão na prova, né? E essas questões tinham a ver como fazer adições, subtrações com vírgula. Somar, diminuir, dividir, multiplicar com vírgula. Operações com vírgula. 90% da turma não sabia. 90% não sabia. E o professor ficou aterrorizado, porque todos só sabiam fazer essa conta com calculadora. Mas na mão mesmo não sabia. Isso chamou a atenção da escola inteira, né? A verdade é que a nossa pré-escola, os ensinamentos anteriores, aquele momento no segundo grau, nós não chegamos nesse ponto. Eu não tinha passado por isso daí, né? E o que a escola fez? O professor de matemática ocupou um tempo da aula dele especificamente para ensinar como multiplicar e dividir números com vírgula. Olha que coisa interessante. Ou seja, o fato de haverem procedimentos que vocês nunca realizaram antes, isso não pode ser caracterizado, você não pode receber negativamente isso daí. Simplesmente
esclareço, olha, eu não vi isso daí, não vi essa experiência, não passei por essa experiência, eu estou aqui disponível para aprender sobre ela. A quarta questão tem a ver com a resistência por parte dos funcionários. Durante muitos anos, eu trabalhava dentro da minha empresa vendendo numeradores radiográficos. E onde é que eu ia? Ia justamente para os lugares de estágio. E isso acontecia demais, havia muita reclamação por parte dos estudantes em relação aos funcionários do hospital, das clínicas e etc., que por uma razão, vamos dizer assim, não muito boa, muitas das vezes recebem mal os estudantes, recebem mal os estagiários. Né? E esse é um dos problemas que muito fatalmente você vai encontrar na administração do seu estágio, na vivência do seu estágio, que você vai precisar se superar. E a quinta são as dificuldades com o supervisor. Muitas das vezes o supervisor tem uma maneira de lidar, de dialogar, de apresentar o seu conhecimento que geram alguns conflitos, O fato é que nós estamos diante, eu diria, de uma coisa chamada, que eu chamo de CRE. Os problemas que você vai experimentar dentro do contexto do estágio, basicamente, é em torno disso daqui. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai separar bem as coisas e vai administrar essas questões com muito mais sabedoria. Por que eu chamo de CRE? CRE, que tem o C, tem a ver com conhecimento. Ou seja, alguns desses problemas são relacionados ao conhecimento, que eventualmente pode estar lhe faltando, que eventualmente pode você não ter passado por ele. Então, separe essas questões e não sofra por elas. Não sofra por elas, porque você está num ambiente extraordinário. Eu costumo dizer que o estágio é uma das coisas mais maravilhosas que tem no mundo. Por quê? Porque, em certo sentido, garantindo as proporções e com os cuidados necessários, você está ali e você pode até errar. Evidentemente, tendo um enfermeiro, um médico, alguém por perto. Opa, calma aí, não é assim que se faz, desde que não haja risco. Mas ali você não pode ser condenado por estar errando, por estar falhando, por estar esquecendo alguma coisa. Nessa hora você precisa ter esse equilíbrio de entender que você é um estudante que está ali para aprender. E nessa hora você precisa ter claro isso. Esse problema, essa dificuldade, esse questionamento, o que é isso daqui? Ele está no qual bloco? Qual bloco dos teus cuidados? No bloco do conhecimento. O R é de relacionamento. Esse é um segundo bloco que muito afetam os estagiários, que é o bloco do relacionamento. Você lida com pessoas, você lida 24 horas com um paciente, ou alguns lugares chamam de cliente. Você lida com os funcionários daquela instituição de saúde. Você lida com os profissionais diretos daquela instituição de saúde. E você lida com os professores. Você lida com seus colegas. Então, o relacionamento, ele é fundamental. Criar bons relacionamentos te ajudarão na solução dos seus problemas. Então, quando algum problema surgir, alguma dificuldade surgir, e aí você vai ver, opa, esse problema, essa dificuldade está na caixa ou no bloco do relacionamento. Mas existe um outro componente, que é o do CRE, que é o emocional. Ou seja, certas questões relacionadas tanto ao conhecimento quanto ao relacionamento têm a ver com questões de ordem emocionais, como nós estamos. Ou seja, são sentimentos internos que nós temos, aquelas idiosincrasias, aquelas dificuldades que começam a se exteriorizar no âmbito das nossas atividades. E essa é uma caixa que nós precisamos a todo instante estar cuidando, a todo instante ter cuidado. Nós vamos, no decorrer dos próximos vídeos,
que nós vamos publicar, nós vamos falar sobre tudo isso daqui, destrinchar tudo isso daqui. Seria muito difícil eu falar sobre tudo isso num único vídeo. Acompanhe a gente que a gente vai em algum momento falar sobre isso daí. Em cima dessas questões que foram colocadas, eu falei para a Márcia o seguinte: Márcia, tenha pelo menos 4 cuidados, 4 atitudes práticas em relação a tudo isso daqui que vai inicialmente te ajudar a refletir sobre essas questões, a interagir com essas questões. A primeira delas é o seguinte, Márcia: não sofra além do necessário. Além do necessário. Não sofra demais. Espere as coisas acontecerem. Quando as coisas acontecerem, quando você se deparar com os problemas, você separa. Isso aqui é relacionamento, isso aqui é conhecimento, ou isso aqui é emocional? Separa isso. Separou, fica mais fácil de compreender qual a resposta que você vai dar para aquelas questões. Todas elas são possíveis, todas elas existem soluções. Nada é perdido, nada é traumático demais. Tudo isso é administrável. A segunda questão é: anote tudo. Tudo que estiver acontecendo de estranho para você. Estranho no sentido, eu não vi isso, não estou entendendo isso. Que coisa estranha é isso? Anote, anote. Catalogue isso. E traga para a sua escola, para o seu professor, para o seu supervisor, essas questões. Olha, eu estou percebendo isso daqui, eu não entendi isso. Como é? Como é que funciona? Anote tudo. Tenha sempre à mão uma caderneta onde você possa justamente anotar essas questões e não deixar escapar nada. Porque, afinal de contas, por mais que isso possa parecer, em um certo sentido, até para os colegas, isso acontece muito com colegas, sabe? Muito com colegas. Às vezes você tem uma pergunta que aquele colega não faz parte da história de vida dele, acha aquilo bobeira, besteira. E quantos são os alunos que se inibem em função de opiniões adversas? Esquece essa turma, cuida da sua vida. A questão é sua, não é dele. Te pertence, não pertence a ele. Muito certamente ele tem questões das quais ele tem medo de expor. Por quê? Com medo das pessoas. Haja de modo diferente. Coloque na sua mente de que essas questões são suas e você precisa saná-las. Quanto mais você vai deixando aquelas questões de lado e você não exime, você não elimina essa dúvida, você vai somando uma em cima da outra, daqui a pouco aquilo vira um monstro que você não consegue mais dominar. Percebe? A terceira questão é: se afaste das pessoas negativas. Completamente. Se afaste. Seja colega, seja parente, seja amigo, seja o que for. Se afaste dessas pessoas. Nessa hora, você precisa do maior número de pessoas positivas e otimistas que você puder encontrar. São essas pessoas que vão te levar para frente. Se afasta completamente, porque o que acontece com naturalidade é que muitas das pessoas que nos cercam, quando olham que nós estamos tentando trilhar um caminho de desenvolvimento, elas têm medo. Elas têm receio, elas têm inveja, elas, na verdade, não querem que o seu status quo supere o delas. Então, o que geralmente acontece? Começa a jogar mensagens negativas, mensagens que te põem para baixo, você não vai conseguir, a profissão é isso, a profissão é aquilo, a profissão... Sabe? Começa a criar uma série de mensagens que vai começar a confundir a sua cabeça. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: você tem um objetivo de vida para ser traçado. E você precisa conquistar. É um processo de conquista. E todo processo de conquista tem a ver com eliminar tudo aquilo que impede o seu foco em direção ao teu sucesso. E por último, se aproxime, ao inverso dessa questão, se aproxime das melhores pessoas que você conhece. Se aproxime daqueles que são bons de fato. Quem é o melhor enfermeiro? Quem é a melhor enfermeira? Quem é o melhor professor? Quem é o melhor no campo de atuação que você está trabalhando? No estágio, onde você quer que seja. Quem é o melhor? O que faz essa pessoa ser uma pessoa tão boa desse jeito? O que faz essa pessoa ser uma pessoa vitoriosa?
o que faz essa pessoa conquistar posições cada vez mais elevadas. Se apegue, conecte com essa pessoa. Quanto mais próximo você se tornar dessa pessoa, sabe o que vai acontecer? Mais parecido você vai ser dela. Mais parecido você vai se tornar como ela. Existem experiências, por exemplo, eu tive pessoas na minha vida que eu escolhi como meus mentores. Você acredita que até escrever em algumas palavras, eu escrevi igualzinho a essas pessoas? Porque eu estava tão ligado a essas pessoas, querendo sugar tanto dessas pessoas, no sentido positivo da palavra, é claro, né? Que eu consegui, inclusive, a me utilizar de expressões que essas pessoas utilizavam. E isso me ajudou muito no meu desenvolvimento, no meu crescimento, porque, às vezes, o que essas pessoas têm a nos ensinar, nós não vamos aprender na academia, nós não vamos aprender na escola, nós não vamos aprender em lugar nenhum. São questões de ordem, de foro íntimo pessoal delas, de desenvolvimento, de criação delas. E essas criações, elas podem ser transmitidas, elas podem ser absorvidas. Por isso é importante demais que você se aproxime das melhores pessoas, ok? Certa vez, um santo morreu e foi alçado aos céus. Chegando no céu, ele se encontrou com o Senhor e diante do Senhor ele fez a seguinte pergunta: Mestre, como que é o inferno? O Senhor olhou para aquele santo e não entendeu nada. Mas não entendi. Qual é a tua pergunta? Como que é o inferno? O Senhor, naquele instante, pegou a mão daquele santo e seguiu para um corredor bastante extenso. Num dado momento, diante de uma porta, o Senhor falou para o santo: abre essa porta. O santo abriu aquela porta e qual foi a surpresa daquele santo? Ele estava diante de uma sala lindamente decorada. Haviam quadros nas paredes, havia um carpete muito felpudo, como ele nunca tinha visto antes. E havia ao centro da sala uma grande mesa redonda. Sobre a mesa, um grande caldeirão com o cozido de um cheiro gostoso, de um alimento gostoso, cujo cheiro exalava por todo o ambiente. Ao redor daquela mesa, ele observou, havia uma família completa, uma grande família. Mas algo chamou a atenção dele. Ele olhou para os rostos daquelas pessoas e eram rostos como que ressequidos, pareciam como que zumbis. E aquilo chamou muito a atenção dele, porque ele não conseguia perceber vida naquele lugar, vida naquela família. Uma cena também chamou a atenção dele. Na mão de cada um daquela família havia uma concha, cujo cabo era muito grande. E aí o que eles faziam? Eles pegavam, iam até o caldeirão com alimento e tentavam trazer até a boca aquele alimento e não conseguiam comer, porque o cabo era muito grande. Nessa hora o Senhor olhou para o santo e disse: isso aqui é o inferno. Do outro momento, o Senhor pegou na mão do santo, voltou para aquele mesmo corredor e diante de uma outra porta pediu para o santo: abre essa porta. O santo abriu a porta. E qual foi a surpresa daquele santo ao se deparar com uma sala exatamente igual à anterior? Uma sala linda, muito bem decorada, com quadros nas paredes. Sobre o chão havia um carpete felpudo, como ele nunca tinha visto antes. Ao centro daquela sala havia uma grande mesa redonda. E ao redor da mesa uma família. Sobre a mesa havia um caldeirão com cozido, cujo cheiro era tão gostoso que exalava por todo o ambiente. Mas ao olhar para aquela família, ele percebeu algo de diferente. Seus rostos eram rosados, eles estavam felizes, alegres, havia vida naquele lugar. E ele percebeu isso de maneira muito forte. Mas uma cena impactou muito mais do que a anterior. Ele percebeu que na mão de cada um daquela família havia uma concha cujo cabo era muito grande. Mas o que faziam? Iam ao alimento e depois de retirar o alimento, serviam uns aos outros. Nessa hora, o Senhor falou para o santo: isso aqui é o céu. Queridos, a diferença entre o céu e o inferno, entre o sucesso e o fracasso, em tudo que nós viermos a fazer, em tudo que nós nos propomos a fazer, está diretamente ligado à consciência que nós temos de que nós estamos aqui
para servir. E nenhum paradigma ou nenhuma metáfora exemplifica perfeitamente bem como essa história, como a enfermagem. A enfermagem é uma profissão linda, linda demais, que ela mexe com o nosso coração, sobretudo pelo aspecto de que ela se concretiza existencialmente pelo aspecto de servir. É para isso que nós estamos. Se nós tivermos isso nas nossas mentes, de que nós estamos aqui para servir uns aos outros, muito certamente alguém, em algum momento, em algum lugar, irá nos servir também. Tenha em mente isso. Não coloque, não confunda a tua mente com outras coisas que não sejam relevantes, que mudem o sentido das coisas. Quando você pensa em servir dentro da enfermagem, você pensa em aprimorar seus relacionamentos. Quando você pensa em servir na enfermagem, você pensa em aprimorar o seu conhecimento. Quando você pensa em servir à sociedade ou na enfermagem, você pensa em cuidar das questões de ordem emocional que te afetam, que te limitam, que te impedem de ser a pessoa que você realmente é, que está dentro de você. Esse também é o nosso propósito. Esse é o meu propósito de vida. Eu sou empresário no segmento da enfermagem, tenho uma empresa, brunel.com.br, mas o que me fascina, acima de tudo, e que me faz prosperar no meu negócio, é o desejo que eu tenho dentro do meu coração de servir a você, servir no teu conhecimento, te ajudar a vencer nas tuas dificuldades, no sentido de fazer você se aperfeiçoar cada dia mais, para tornarmos juntos uma enfermagem como ela merece ser, uma enfermagem digna, uma enfermagem que engrandeça as nossas vidas e as vidas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe, tenha sucesso na sua trajetória. Que profissão maravilhosa essa enfermagem, não é mesmo? É apaixonante. A gente, quando começa a falar sobre ela, nosso coração vibra. Isso é um fato, né? Porque nós somos, de fato, pessoas emocionais, seres emocionais, e a enfermagem leva muito disso. Eu conversei com várias pessoas, fiz até uma pesquisa sobre isso, que te levou a fazer o curso de enfermagem. 90% das pessoas que responderam essa pesquisa diziam que era o desejo de ajudar as pessoas, né? Essa empatia que há entre os seres que são os profissionais e os pacientes. É muito lindo, é muito bom fazer bem às pessoas. Eu quero te perguntar uma coisa. Esse vídeo fez sentido para a tua vida? Ajudou em alguma coisa? Ou você acha que esse vídeo poderia até ajudar algum outro colega seu? Se você percebe isso, se você ver valor nesse vídeo, eu vou te pedir uma coisa. Compartilhe nas suas redes sociais, ajude outras pessoas a se encontrarem, a vencerem seus medos, né, na enfermagem. Eu peço a você também que se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação e deixe um like, é claro. Se você tem alguma sugestão, alguma ideia, algum tema que você gostaria que fosse abordado em nosso canal, eu vou te pedir que logo aqui embaixo você possa descrever o que você gostaria que fosse abordado em nosso canal. E a gente vai pesquisar, a gente vai trazer informações, a gente vai trazer uma ideia muito bacana que vai certamente te ajudar nessa dúvida. Eu tenho uma coisa para te falar que é muito importante para nós. Você sabe que eu tenho uma empresa, que aqui na descrição vai aparecer o site, né, que é o www.brunel.com.br. Nós somos, o que nos sustenta é a venda de kits de enfermagem. São kits desenvolvidos exclusivamente para vocês. E certamente, se você não comprou, você vai comprar. Se já comprou, não tem problema, você deve conhecer alguém que ainda não tenha comprado. Qual o pedido que eu te faço? Para eu manter esse trabalho, para eu manter o meu propósito aceso, eu dependo de pessoas fantásticas dentro da minha empresa. Eu tenho, graças a Deus, um time de primeiríssima linha, que enquanto eu estou fazendo essa produção, eles estão lá trabalhando, estão fazendo suas divulgações, etc., fazendo a empresa se desenvolver, porque eu dependo do resultado dessa empresa para poder trazer esse conteúdo para você de maneira a mais rico possível. Tem muitos projetos bacanas em mente, mas muitos projetos muito bacanas em mente para ajudar os estudantes da enfermagem a vencerem seus medos, suas dificuldades e a se desenvolverem nessa profissão. Mas eu dependo
honestamente, de que o outro lado que me sustenta, ela possa crescer. Então, qual o pedido que eu te faço? Ora, se os estudantes terão de comprar seus equipamentos, seus kits de enfermagem em algum lugar, por que não nos dar essa oportunidade? Por que não nos conhecer? É nisso que eu estou pedindo a você. Informe para seus colegas, anuncie, mostre, olha essa empresa aqui, vê o que vocês acham. Tem uma coisa que nenhuma empresa fornece, mas nenhuma empresa tem. E eu vou dar para você e para todos os seus colegas 3 bônus únicos que nenhuma outra empresa tem. O primeiro bônus é um e-book que eu produzi com o título Tudo o que você precisa saber sobre o estágio supervisionado. É um e-book, um livro eletrônico em que você vai conhecer todas as etapas do estágio, o que compõe o estágio, a importância do estágio e etc. Mas tem ainda um segundo bônus que eu entrego, vai junto na caixa com os equipamentos das pessoas que compram os kits conosco. O segundo e-book é Estratégias Infalíveis para o Primeiro Emprego na Enfermagem. Você ganha 2 e-books. Não vai conseguir isso em lugar nenhum, porque é uma exclusividade da Brunel. Mas tem um terceiro bônus. Esse eu chamo de bônus matador. Bônus matador. Você já viveu aquela experiência de comprar um equipamento e esse equipamento ter um defeito de fábrica? Quando isso acontece, o que você faz? Aí você liga para a empresa, informa, meu equipamento está com defeito. Aí a empresa diz, olha, procure a assistência técnica. Aí você leva o equipamento na assistência técnica. A assistência técnica te dá um prazo para avaliar o problema e, no final, dizer que se realmente está com aquele problema. Aí eles identificam o problema. Aí diz para você, olha, agora eu dependo do fabricante para trazer as peças para eu consertar o teu aparelho. E nisso o tempo vai passando. Você tem esse tempo? Você pode esperar esse tempo? Você está estudando, o seu tempo é muito reduzido. E você tem um estágio que também é um tempo muito reduzido. Você precisa do seu equipamento logo, na hora. Pois bem, a Brunel é a única empresa no país que tem uma coisa chamada garantia 100% Brunel. Como se dá essa garantia? Você vai receber o seu equipamento em casa. Se por algum motivo houver algum problema com esse equipamento, em algum momento, no decorrer da garantia do fabricante, ou seja, a garantia em alguns equipamentos é de 1, 2 anos, até mais. Se nesse período de garantia acontecer algum problema com o seu equipamento, você não vai mandar para assistência técnica. Você vai entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp e nosso pessoal já está preparado a sequer perguntar qualquer coisa. Qual foi o problema? O que houve? O que é isso? Não! Você só vai dizer, meu aparelho apresentou o problema. E nós vamos lhe dar um aparelho novo, 0 km. Nós vamos consertar o seu? Não! Você vai devolver o ruim para a gente e imediatamente eu vou mandar um novo para você. Onde tem isso, minha gente? Onde você encontra isso? A certeza da solução do seu problema na plenitude. Ou seja, receber um equipamento novo e muito rápido, porque nem os correios você vai pagar. O teu envio, você vai mandar um equipamento ruim para mim e eu vou te mandar um equipamento novo para você e você não vai pagar absolutamente nada. Isso tudo é por minha conta. O que eu estou querendo dizer para você e para todos os seus colegas? Eu estou querendo dizer que o risco é meu. Eu garanto que vendo um produto de qualidade. Eu garanto que eu tenho uma assistência de qualidade, uma assistência ao cliente de muita qualidade. E eu assumo todo o risco, inclusive do fabricante. Se o fabricante apresentar um problema, se o aparelho apresentar um problema de fabricação, o risco é meu. Eu assumo esse risco em benefício de você, porque você não tem tempo a perder. Valeu? Te agradeço muito. Mais uma vez, que Deus te abençoe nessa profissão extraordinária.